Então, meus amores, vamos abrir aqui um deck que eu recebi, que vocês já conhecem, que é da Vovó Cigana. Eu não tinha embalagem já do meu, o meu já é muito antigo. E então mandaram um novo. Eu vou abrir com vocês para vocês verem como é que é o deck. Mas eu já usei bastante, o da Vovó Cigana eu já usei mesmo muito. É um deck que... não é um deck fácil, ele tem 48 cartas. Não é um deck fácil, mas é um deck que é bastante... Eu gosto bastante dele, mesmo. Isto é um bocadinho diferente do que vinha ao meu. Ele traz assim um livro com significado das cartas, né? Como todos. Por acaso eu nem sei do meu livro, do meu. Que eu tenho um que eu utilizo, de vez em quando utilizo convosco. Onde é que ele está? Está aqui. Por acaso nem sei se eles trocaram. Ah, não, é o mesmo. Design por baixo. Estão a ver? Às vezes eu utilizo, faço leituras com ele. Ele já está a ficar todo amarelo e assim, então mandaram-me um. Que eu agradeço imenso. Porque o que é que acontece quando eu tenho um deck destes novos? Ainda por cima um deck da Vovó Cigana. Aquelas cartas mais antigas são utilizadas para fazer rituais. Agora vamos abri-lo. Portanto, isto aqui era o que eu vos estava a mostrar. É o significado das cartas. O meu acho que não tinha livro na altura. Por acaso está giro. Tem aqui algum exemplo de tiragem. É as tiragens normais. Tiragem normal. Eu acho que não, o meu não tinha. Não... Aqui um fiozinho. Uma carta aqui tem um bocadinho de... Fazer isto com muito cuidado, porque sabem que eu tenho muito cuidado com as cartas, porque eu não gosto nada de marcar as cartas. Eu estava a dizer, aquelas cartas antigas vão ser utilizadas em rituais. Quando tenho umas cartas novas... Olha, era a pimenteira ainda por cima. Tem aqui um... Isto foi a cortar a carta. Ficou aqui um coisinho, um rebordo. Olha, é igualzinho àquele que vocês já viram. Ele agora, antes de ser usado, tem que ser limpo, não é? Tem que ser consagrado. Eu gosto destas cartas, porque estas cartas são... Não é plastificado, porque o plastificado também não gosto do plastificado, mas é aquela matéria que tem assim um bocadinho de plástico, até para elas durarem mais. Mas olhem que parece que as minhas antigas estão mais... Eu vou-vos já mostrar, deixem só mexer aqui um bocadinho a energia das cartas. Parece que os meus desenhos estão um bocadinho mais... Mas ele é original. Ele é original, mas parece que os meus desenhos... acho os meus desenhos um bocadinho mais... Pode ser do tinto, mas ele é original.
Já qualquer coisa estranha nas cartas. As minhas antigas não fluem. Não é por estarem limpas, ok? O que eu estou a ver é o papel. É a resistência do papel. Mas elas são originais. Sabem que às vezes há cartas que são cópias e os desenhos não estão tão bonitos, não estão tão bem feitos. Mas elas são originais. Eu gosto muito deste deck. É um deck, para já, não é fácil de usar. São 48 cartas, eles não é muito fácil de usar, porque cada carta, ele tem... Vovó Cigana, o que tem é isso. É que as cartas, elas, ao entrelaçarem-se umas com as outras, elas acabam por ter inúmeros significados. Inúmeros. E então... torna-se um deck difícil. É aquele deck que vocês têm que se sintonizar com a egrégora para conseguir ler as cartas com fluidez. Mas ainda estão assim meio agarradas. Mas é um deck que eu gosto muito. É um deck bastante interessante. Por exemplo, a tesoura fechada. Ela está para aí, a carta tesoura fechada mostra fatores positivos ou negativos que vinham de encontro ao consulente, mas cuja influência foi cortada. Os fatores são simbolizados por outras cartas da mesma linha, antecedentes ou sucedentes. Portanto, significa em caminhos fechados ou corte de influências. As cartas têm muitos significados, cada carta, e já viram, tanto dá para o sim como para o não, tanto é positivo como é negativo. É uma carta tanto positiva como negativa. O que acaba por dificultar as leituras, mas depois da pessoa estar associada à egrégora, realmente é muito completo e eu gosto muito do deck. Mas não é dos decks que eu aconselho a que vocês comprem assim para estudar. Não é dos decks, para quem está a começar, não é dos decks que eu aconselho a que vocês comecem, porque é um deck muito complicado. Portanto, não é um deck que eu aconselho. Complicado neste sentido, porque as cartas têm... As cartas acabam por ter muitos fatores. As cartas acabam por ter muitos fatores. Elas tanto podem ser positivas como negativas. As outras cartas vão influenciar em todos os decks, né? Mas estas aqui influenciam fatores quase que aleatórios. Quer dizer, acabas por... Quando estás a estudar, queres saber se uma carta é positiva ou é negativa. E aqui depende do que está à volta, portanto não é assim tão fácil quanto isso. E essa coisa de que as pessoas dizem, não precisas estudar as cartas, é só olhares para ela e dizeres qualquer coisa. Pois, claro, a vida não é tua. A vida é do outro, diz uma porcaria qualquer e o outro, se ficar bem, fica. Se ficar mal, é problema dele. O que eu acho lindíssimo as pessoas fazerem isso. É lógico que vocês têm que estudar as cartas. É óbvio que têm que estudar as cartas e têm que saber o significado das cartas. Essa coisa de que não têm que saber o significado das cartas é tanga de quem nem sequer sabe trabalhar com cartas. Pois só tem mesmo o significado. Eu ia ver se ele tinha aqui algum, porque às vezes tem conjugação para eu vos mostrar, mas não, só tem mesmo... Só tem mesmo o significado. Mas sim, hoje em dia diz aí umas coisas. Para aprenderes a ler cartas não precisas saber o significado das cartas.
Pois a vida não é tua, se a vida fosse tua, tinhas que saber o significado das cartas. E como a vida de outra pessoa diz uma porcaria qualquer e a pessoa, olha, azar o dela. Não é? Já foi, já foi. Que eu acho lindíssima a falta de responsabilidade que há. Mas também como qualquer pessoa deita cartas hoje em dia, não é? Qualquer pessoa faz uma leitura de cartas, está sempre tudo certo. Pronto, vai para limpares, que é para seres usado, e o outro vai para as magias. Mas gosto muito, muito dele mesmo, muito. É um deck que conversa connosco, depois de estarmos habituados a ele, é um deck que conversa muito connosco. Aliás, eu, Vovó Cigana, eu tenho vários decks de Vovó Cigana, mas este é o que eu gosto mais da Vovó Cigana, sem sombra de dúvida. É uma egrégora diferente, mas é o deck que eu gosto mais. Então pronto, meus amores, um beijo do tamanho do mundo, não se esqueçam de ser felizes e deck da Vovó Cigana, aconselho. Aconselho para quem já está habituado a trabalhar com cartas. Um beijo do tamanho do mundo e até já!